Muito bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E nesta manhã vamos falar sobre amizades que santificam, tal como São Francisco e Santa Clara de Assis, não é verdade? Uma amizade em Deus que decorreu em pleno século XIII. Vamos falar da forma como a amizade, não é, foi construída, os desafios, as lutas de viver segundo a vontade de Deus. E perguntaríamos-nos, é possível viver uma amizade, não é? Nesta sadia convivência? Nos dias de hoje ainda existem amizades assim? Como é que as podemos cultivar? Ou o que é uma amizade santa? Não é? Para responder a estas e a muitas outras perguntas, está connosco, e aproveito para agradecer a presença de ambos, a irmã Maria Albertina Monteiro de Azevedo, atualmente presidente das Irmãs Clarissas em Portugal, está no mosteiro de São José, em Vila das Aves, ali na Diocese de Braga, e o frei Fernando Ventura, não é? É franciscano capuchinho. Sim, senhor. Muito bem-vindos. Muito obrigado. E, claro, como não podia deixar de ser, no nosso programa sempre começamos com uma oração, e eu convido-os a orientar este momento de oração. Altíssimo, omnipotente e bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a benção. A ti só Altíssimo se hão de prestar, e nenhum homem é digno de te nomear. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu irmão Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias, e ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e nuvens e sereno e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo e jucundo e robusto e forte. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos, com flores. Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam as enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, à qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor, e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Muito obrigada por este bonito momento de oração. Sei que ambos já estiveram em alguns programas aqui na Canção Nova, né, no Manhã Viva, mas vou pedir rapidamente que digam quem são, não é? Exatamente. Quem é o Frei Fernando, quem é a irmã Maria Adelaide? Sou a irmã Maria Albertina. Ai, Albertina, desculpa. A apresentação já foi feita. Sou uma irmã Clarissa, como digo, que estão no mosteiro de Vila das Aves e que neste momento realmente tenho o trabalho de Presidente Federal e procuro cada dia viver esta aventura começada por Clara e Francisco, centrada na pessoa de Jesus Cristo, que é este o grande ponto, o assento da amizade entre ambos. Permite-me usar as palavras do Papa Francisco, que diz de si mesmo, eu digo mesmo de mim, sou um pecador de quem Deus teve misericórdia.
E na vida de todos os dias, pois, o que é que nos toca a nós fazer? Ser continuadores do projeto iniciado por Jesus Cristo, à luz das propostas concretas também feitas por Francisco de Assis. Não sei qual dos dois poderiam responder, se calhar um bocadinho cada um, mas qual exatamente a ligação entre São Francisco e Santa Clara de Assis? É profundíssima. Da normalidade normal de que são feitas as grandes relações interpessoais. Clara é a alma de Francisco. E Francisco foi o desafiador de Clara. É este binómio. O Papa João Paulo II fala deste binómio Francisco e Clara. Não se entendem um sem o outro. E tudo aquilo que é o desenvolver do movimento franciscano como desafio de relações redimidas nasce ali. Num contexto sociopolítico ou económico, se quiser, muito semelhante ao nosso. Eu digo que vivemos um tempo solteiro de afetos, viúvo de emoções e divorciado de compromissos. O contexto sociopolítico ou económico do século XIII era muito parecido com este. Temos claramente 3 classes sociais, se quiser, três grupos humanos que coabitam, curiosamente em espaços diferentes. Isto vai ser muito importante na geografia de Francisco e Clara, na geografia franciscana no seu todo. Temos os nobres, os senhores da cidade, os habitantes do centro, se quiser, os gestores da política, da alta política e da baixa política, porque a alta política é outra coisa. E uma classe que está a nascer, a classe burguesa, a classe de gente sem berço nobiliárquico, mas com dinheiro. É este grupo que Francisco pertence. Curiosamente, Clara pertence ao grupo da nobreza. São 2 grupos sociais que se tocam, e o grupo de Francisco aspira a chegar ao grupo social de Clara. E tem os pobres, tem os saídos, os fora da cidade. E é com estes que Francisco se vai identificar. No fundo, nós temos Francisco e Clara vivendo situações de conforto absoluto. O que ambos fazem é sair da sua zona de conforto. É fazer aquilo. Eu costumo dizer, nós estamos aqui por causa de um grupo de teimosos. O primeiro teimoso foi Abraão, o segundo teimoso foi Moisés, o segundo mais teimoso que os outros todos foi Jesus Cristo. E no nosso caso, mais 2 teimosos, Francisco e Clara, que foram capazes de sair de si, porque saíram de si e encontraram o outro na horizontalidade do olhar que se cruza. E o Papa Francisco falou nisto em Lisboa, na JMJ. E porque foram capazes de sair de si completamente, foram capazes de encontrar o outro completamente e foram capazes de encontrar o totalmente outro, que é Deus. É este o processo. Foi este o processo, Francisco e Clara, neste olhar que não ficou preso no limite. Seguramente o olhar de Francisco e Clara, os olhares encontraram-se, cruzaram-se, mas foram capazes de ir para além disso. E a meta final de Clara não era Francisco, a meta final de Francisco não era Clara. Foram 2 mediadores para chegar a uma meta maior do totalmente outro, que é Deus. Irmã Maria Albertina, agora sim, não sei se gostaria de acrescentar algo sobre esta ligação. Enfim, como disse o Frei Fernando, e muito bem, Francisco encontrou. Eu penso que em Francisco há não só ele que vai, mas também Deus que vai ao encontro dele com uma visitação muito forte. Acho que existe não só a busca dele, mas Deus que vai também ao encontro naquela visitação. Que ele tem realmente. Isso passa-se com todos nós. Eu digo sempre, nós temos um bocado a mania quase neurótica, não é? Que temos que nos converter. Sim. Se alguém se converteu a alguém, o primeiro movimento é Deus que se converte a nós. É Ele que vem. E a nossa conversão, quando muito, é a resposta ao amor que nos amou primeiro. É Deus. Não é? Porque a dada altura ficamos todos neuróticos, não é? Converte. E a gente, pelo menos a irmã não, é outra coisa. Mas eu, quando me vou confessar, é sempre das mesmas coisas. Basicamente aquilo muda pouco. Ou seja, a conversão não é alguma coisa que eu posso viver quase como uma espécie de vaidade espiritual. Sim. Mas é este reconhecimento
do amor que me amou primeiro e ao qual eu sou chamado a responder, com todas as patifarias que todos nós fazemos sem exceção. A irmã não faz. Porque há na vida de Francisco uma experiência profunda, esse encontro de Deus profundo. Eu tenho esse encontro, tenho o encontro com o leproso, que diz que dá a vida dele, que ele faz aquele vencimento. E depois o encontro com o Cristo de São Damião, que o Frei Inácio, o vosso Frei Inácio Larranhaga, explica muito bem a chamada visitação, que é no campo de São Paulo, que é realmente aquele encontro profundo em que Deus vem. E Francisco tem essa experiência mística no seu ser que o transforma e que Clara vai captar. E é ele que já, com fascínio, com uma dedicação total, uma paixão total por Jesus Cristo, ouve falar de Clara, daquela menina que essa é desde ela fala da conversão, mas é realmente o que lá narram a legenda, é que ela foi uma menina piedosa, a mãe, aliás, era uma senhora piedosa, que é a Terra Santa, etc., a amiga hortelana também, mas ela tem uma aspiração maior, e Francisco ouve falar dela e tenta encontrá-la, é Bona que vai ser a intermediária, e Francisco tenta captá-la, segundo conta o Solano, para roubá-la, digamos, ao mundo, para a desposar com Jesus Cristo. E aqui que parte realmente a amizade, não é uma empatia entre os dois, mas uma simpatia, como se diz o sino, a caminharmos juntos, pois aqui é uma simpatia, um sintonizar no amor a Jesus Cristo. Esta é a base da amizade. E quando é que nascem os franciscanos e quando é que nascem as clarissas? Quais os princípios em comum em ambos? Nascemos ao mesmo tempo, praticamente, não é? Perdão. As irmãs Clarissas... Corrente daquilo que vocês acabaram de dizer, sim, exato. As irmãs Clarissas têm uma data famosa, o 10 de agosto, não é? A saída do Domingo de Ramos de 1223, como o momento em que Francisco acolhe Clara, aquilo que era já uma experiência de vida dele com os seus primeiros companheiros. E nasce com uma naturalidade normal com que nascem as aventuras absolutamente fora do tempo. Era inconcebível, quer a opção de Francisco, quer a opção de Clara, no contexto da época, alguma coisa que estava completamente fora das normas do politicamente correto da época, e quer um quer outro foram capazes de ir para além do politicamente correto. E hoje, se calhar, cada vez mais é preciso ir para além do politicamente correto. Isto são parênteses a propósito da linguagem da moda, do politicamente correto. Não queria ser vulgar, mas o politicamente correto, a definição mais bonita que eu encontrei até agora, é a arte de pegar num monte de fezes sem luvas pelo lado que não suja. E nós andamos muito por aqui todos a mexer no caldeirão e não temos as capacidades de Midas de transformar estas coisas em ouro. O que é mau continua a ser mau. O segredo está noutro sítio. Está a possibilidade de ter acontecido, este ir para além das convenções da normalidade, do politicamente correto da época, implica uma coisa que eu faço esta ponte. Eu faço muito a ponte entre Francisco e Abraão, entre Francisco e Moisés. Infelizmente, as traduções que temos do início do capítulo 12 do Gênesis, que inicia o ciclo de Abraão, deixam de lado, não sei porquê, as duas primeiras palavras do texto original, que traduzido pobrezinhamente para a nossa língua, seria vai em direção a ti mesmo. E depois vai para a terra que eu te indicar, que te darei, etc, etc. Infelizmente, os tradutores, que até hoje, pelo menos nas versões traduzidas que eu conheço, esquecem isto. E este é o passo primeiro. Ninguém consegue chegar a lado nenhum. Ninguém consegue chegar a ser intimidado com ninguém se primeiro não for intimidado consigo. Por isso, a vocação de Abraão é vai em direção a ti. Lech lecha. São as duas palavras hebraicas que lá estão. É o imperativo do verbo ir em direção a ti mesmo. Cada um deles faz isso em jeitos diferentes, em momentos diferentes. O grande momento do encontro, não foi um encontro, foi um encontrão, né, de Francisco consigo mesmo, é em Colstrada. É quando ele apanha uma tareia monstruosa numa das muitas
conflitos e guerras que se meteu, porque era preciso chegar ao grau de nobiliárquico, portanto era o desejo e tinha que estar ao serviço de um senhor, ao serviço de um exército privado, e em Colestrada que ele se encontra consigo mesmo. E vai e faz a peregrinação em direção a si mesmo. É este o primeiro passo que ali está. E se quiser comparar o processo de Francisco com o de Paulo, a caminho de Damasco não há cavalo nenhum, nem há, isso são coisas apócrifas. O momento, o espaço em que Paulo encontra Cristo ressuscitado é no seio da comunidade de Damasco. O lugar onde Francisco faz a experiência do ressuscitado é no seio da comunidade dos leprosos. É a comunidade e esta descoberta que Francisco faz essencialmente da categoria de irmão. O processo de Francisco, de caminhada pessoal de Francisco em direção a Deus, não é uma linha reta para um céu distante. É um círculo. É Francisco que sai de si mesmo, encontra os que ninguém quer, encontra os leprosos, com eles faz uma experiência de fraternidade, de irmãos, e é a partir da experiência de fraternidade que ele consegue fazer a experiência da paternidade de Deus. Este é o segredo que nos falta a nós. Irmã, o que poderia dizer então deste nascimento das Clarissas e dos princípios comuns que se tocam? Penso que 5 anos depois, depois de Francisco ter estado com o Papa, Honório III, quando foi a primeira aprovação verbal, é nesse ano que Clara, já tendo tido alguns encontros com Francisco, era a Bona que a acompanhava, a amiga Bona que vivia com Clara em casa, e que ela diz ela é 17ª testemunha no processo de canonização. E ela fala com segurança, e como é que conhece, nós vivíamos. Portanto, ela vivia na casa de Clara. Não sei se era ama-se, o que é que era, se era familiar, não pode, as fontes não precisam. E era, quanto aos encontros, Francisco convidava a deixar o mundo, a consagrar a sua virgindade a Jesus Cristo. E diz aqui o Celano, páginas tantas, comenta: e para que mais espera? A Virgem Piedosa decide e vai pedir o conselho do Bispo. E o Bispo, no dia 27 de março, não é agosto, o dia de Ramos, que é que fica assinalado, em que ela está absorta na cerimónia da entrega dos ramos, o Bispo desce, fica esse momento marcado, e a entrega do ramo, que é, digamos, o sinal, porque aquilo estava combinado com o Bispo, está mais que visto. Essa noite, Clara sai de casa e aquele filme é bonito. Aquele filme, os irmãos com tochas acompanham-na e faz a consagração em Santa Maria dos Anjos, o mesmo local onde foi iniciada a ordem dos frades menores. Ali recebe túnica e é acompanhada às irmãs beneditinas, São Paulo, que ele tinha estatuto de proteção, era que aquele mosteiro tinha. E é lá que ela é levada para fica sem dote. Ou seja, ela vai sem dote porque já tinha vendido a sua herança e fica ao serviço das irmãs, porque não podia ser, digamos, teria de levar dote para ser uma irmã beneditina. E é esse também um ponto de grande oposição de parte da família, porque a filha estar naquela situação de serva não enquadrava nada. Enquanto que se ela fosse mesmo uma senhora abadesa beneditina, eles certo não se importavam muito. Mas acontece há 5 anos depois, penso que é, depois do encontro com o Papa Honório, terem já a licença, Clara dá o passo. Antes de terminarmos esta primeira parte, do qual também iremos ver uma peça, falou aí de alguém importante, não é? Amiga de Clara, Bona di Guelfucci, não é? Exatamente qual é o papel desta amiga na vida de Clara? É precisamente, digamos, é ela que é intermediária entre Francisco e Clara. Não sei se era ela que marcava os encontros, é ela que acompanha
também pela reputação, digamos, de Clara. Clara nunca vai só. Estava por trás também do Rufino, que depois fazem a ligação. Não foi Clara, ela não acompanhou Clara no dia da saída de casa, porque ela própria diz, no processo de canonização, que não estava, na ocasião, não estava na Terra Santa. Mas a Bona tem uma irmã que entrou no mosteiro, que é a Pacífica. Enquanto que a Bona não acompanha depois Clara em São Damião, a irmã dela, sim, a Pacífica, entra e é a primeira testemunha do processo. Por isso, Bona é aquela amiga mesmo, como diz Jesus. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Ou seja, Bona é aquela a quem Clara conta tudo. É aquela a quem ela entrega dinheiro também para comprar carne, para levar aos irmãos quando estavam a reconstruir o convento de São Damião. Portanto, é aquela amiga de confiança. Há um ditado que diz, se queres saber quem é o teu amigo, quando o que contas a alguém que não contas a mais ninguém, esse é o teu amigo. Portanto, Bona era uma amiga autêntica em quem Clara punha toda a confiança. Pronto, isto é muito rápido, chegamos ao final desta primeira parte, mas para terminar esta parte do nosso programa, deixamos uma sugestão de filme, não é, sobre São Francisco de Assis e Santa Clara. É uma recomendação da Canção Nova, não é, do filme Irmão Sol, Irmã Lua. Ora veja, e já voltamos. Fala pessoal, estou de volta. Eu gosto sempre de lembrar que o Minuto Popcorn não tem a pretensão de falar sobre os lançamentos, apesar de que de vez em quando a gente faz isso. Muitas vezes os lançamentos não são bons, e especialmente nos últimos tempos tem ficado difícil de achar filmes bons que transmitam valores cristãos. E olha que eu me esforço para tentar enxergar uma coisa que dá para aproveitar nos filmes que eu indico aqui para você. Mas hoje eu quero indicar um filme já um pouco mais antigo, como eu faço de vez em quando, mas que certamente vai te fazer ter uma bela experiência com Deus, com a criação de Deus e com um santo que louvava a Deus e a criação dele, que tem destaque por isso, São Francisco de Assis. O nome desse filme é Irmão Sol e Irmã Lua. É um filme que vai contar um pouco da história de São Francisco de Assis e de Santa Clara de Assis. São Francisco ele sempre se destaca e ele muitas vezes é utilizado de forma com sincretismo, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ele é utilizado como sincretismo para essas seitas da nova era, que elas pregam esse relacionamento mútuo, único, essa coexistência, a presença de Deus em todas as coisas, mas não a presença de Deus que criou todas as coisas, mas a presença de um Deus que é tudo. Então, muitas vezes essas seitas usam de São Francisco, daquilo que eu vou explicar para você que ele fazia, você vai ver no filme. Essas seitas usam de forma distorcida para dizer que Deus, ele é a pedra. Deus, ele é a árvore. Deus, ele é a água. Não, Deus não é nada disso. Deus criou essas coisas. Deus criou o gato, Deus criou o cachorro, Deus criou os animais. E porque Deus criou, e esse ato de criar é um derramamento do amor de Deus, eu também amo a criação. Eu não amo a pedra, o gato ou o cachorro porque eles são Deus. Eu os amo porque se Deus os criou, eles tiveram uma finalidade no coração de Deus que criou por amor. São Francisco ele viveu isso com muita perfeição, ele louvava a Deus pela criação, pela água, pelo sol, pela lua, e ele chamava as criaturas de irmão, de irmã, a irmã lua, o irmão sol, o nome do filme, a irmã morte, até mesmo a morte ele louvava e chamava de irmã, porque ele dizia que ela era a forma como Deus tinha escolhido para que nós nos encontrássemos com ele. Tudo que Deus criou é bom, porque na criação está um reflexo daquilo que Deus é. Ao criar, Deus deixou um pouquinho daquilo que ele é em cada coisa que ele criou. Então, quando você sente uma sensação boa, uma coisa verdadeiramente boa, uma fagulha de felicidade, ou quando você vê alguma coisa bela, verdadeiramente bela, uma paisagem bonita, você está vendo um pedaço de Deus. Porque ali Deus deixou um pouco das suas características. São Francisco viveu isso com plenitude. Ele é o santo que mais amou a criação. Ele é o santo que, inclusive, diz que mais se assemelhou a Jesus Cristo. Dizem isso de São Francisco de Assis, que é o homem, o santo, que mais se aproximou de Jesus. Entenda o porquê você deve amar a criação. Porque Deus, ao criar, deixou um pouco de si naquilo que ele criou. E por isso nós conseguimos encontrá-lo através das coisas que ele criou também.
Bom filme, Irmão Sol, Irmã Lua. Eu espero que a sua relação com a criação e com o próprio Deus não seja mais a mesma depois de assistir esse filme de São Francisco de Assis. Até sexta-feira que vem, você consegue assistir esse filme com tranquilidade nas plataformas digitais. Tchau! Muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva, esta segunda parte do programa Manhã Viva, do qual estamos a falar de amizades que santificam. E estamos exatamente a falar da amizade entre São Francisco e Santa Clara de Assis, com a irmã Maria Albertina e o frei Fernando Ventura, não é? Franciscano, Clarissa, não é? E estávamos há pouco a falar exatamente da amiga de Clara, não é? Irmã, em que momento exatamente Clara e Bona di Gelfucci se juntaram a Francisco e de que forma é que era desenvolvido o trabalho desta amiga, não é, naquela época? O que nós sabemos pelas fontes é que Bona era aquela amiga de confiança a quem Clara dava dinheiro para levar carne aos irmãos que estavam a trabalhar, a reconstruir São Damião e Santa Maria dos Anjos, é o que temos. Ela não se juntou ao movimento franciscano. Uma irmã dela, sim, a Pacífica, que é a primeira testemunha do processo de canonização. E Bona diz-nos que foi desafiada por Clara, a ir a Santiago de Compostela, porque como ela tinha recebido tantas graças, queria que os outros tivessem a mesma oportunidade. O que nós deduzimos com segurança que Clara esteve mesmo em Santiago de Compostela. Irmã, podemos então também falar entre Clara e Bona, esse sinal dessa amizade também santa, não é? Essa relação entre elas de confiança, tal como Francisco. E entre Francisco e Clara, não é verdade? Pelas fontes podemos deduzir que Bona seria talvez aia da Clara, uma vez que ela dizia que vivia na casa de Clara. A Bona nunca se juntou ao movimento franciscano ingressando em São Damião, como foi o caso da maior parte das amigas de Clara, gente da nobreza, porque aquelas irmãs ao princípio eram praticamente todas da nobreza, amigas de Clara. Mas era a grande amiga em quem Clara depositava confiança, como dizem as fontes, dava-lhe dinheiro, às vezes às escondidas entregava-lhe dinheiro para ela comprar carne para os irmãos que estavam a restaurar São Damião e Santa Maria dos Anjos. Há por isto esta cumplicidade, esta mediação entre a Bona e Francisco, que acompanha nos encontros e que serve de ponte para que se realize a caminhada que Clara pretende fazer e que Francisco incentiva. Naquela época, Francisco era considerado radical, não é? Na vivência da sua forma de viver, a fé. Será que, de que forma esta radicalidade ainda se mantém até hoje? Uma radicalidade escandalosa, não é? E hoje, o escândalo hoje seria exatamente o mesmo. Sim. Aquilo que Francisco faz, dizia há pouco, era sair da sua zona de conforto. Francisco, a dada altura, sente-se esta imagem de um parafuso redondo num buraco quadrado. Tudo à volta são espaços vazios que é preciso preencher e nem o seu ambiente social, socio-religioso, se quiser, chegavam para preencher este vazio, justamente de alguém que tinha feito a viagem em direção a si mesmo. E ali era preciso reencontrar os equilíbrios perdidos. Esta busca de equilíbrio, desde logo consigo mesmo. E foi de tal maneira profunda esta busca pessoal de Francisco, que ele precisa de encontrar um parceiro de relação. E o parceiro de relação são os leprosos. O parceiro de relação é ali, há bocado fazia este paralelismo com o processo de São Paulo, não?
É a comunidade que dá sentido a este meu eu perdido no meio de todos os espaços vazios à minha volta, que precisam de ser preenchidos com relações de qualidade. E esta qualidade vai atingir o grau máximo com Francisco, quando ele a dada altura diz aquilo que até ali era amargo, para mim, o contacto com o leproso, o risco, e Francisco corre risco. Sim. O que era amargo para mim, de repente, tornou-se doce. É este passar para o lado de lá do meu eu, para o lado de lá do meu ego, fazer esta passagem que é escandalosa sempre. E hoje continua a ser escandalosa. É passar do eu ao nós. Francisco é o descobridor do nós por excelência. E é ao descobrir o nós e ao fazer esta experiência de fraternidade, volto a repetir a ideia de há pouco, que ele é capaz de entender a paternidade de Deus, entendendo e fazendo a experiência de irmãos. Isto hoje é escandaloso outra vez. Vai ao arrepio desta solteironice da cabeça que nos afeta, não é? Uhum. E pior ainda, quando os solteirões militantes, não é? Alguns que se casam com Deus, mas não havia diabo nenhum que se case com eles. Isto então dá um desastre completo. Esta solteironice que nos mata e que nos vai estiolando por dentro e vai amargando por dentro. Francisco é o contrário de tudo isto. Por isso é que é capaz de ir de tal maneira além disto, de cantar, fazer o Cântico do Irmão Sol, por exemplo, os poemas mais bonitos de tudo aquilo que ele foi capaz de ditar. Por muito provavelmente Francisco não sabia escrever, assinaria com o tal, enfim. Tinha um grande cuidado pela natureza. É quando já está cego que ele escreve o cântico das criaturas. É nesta implosão de alguém que foi de tal maneira capaz de ir ao encontro de si mesmo, pedir para além de si mesmo depois de ter feito isto, que encontra nos outros os irmãos para juntos fazerem uma experiência da paternidade de Deus. E o franciscanismo é isto. E a revolução que Francisco traz à história, que traz à Igreja da sua época e à Igreja de todos os tempos, é a revolução do todos do Papa Francisco em Lisboa. Tanta tinta tem feito correr e tanta alma piedosa escandalizada, porque isto não é para todos, isto é só para os santos. Se isso fosse só para os santos, não estava cá ninguém, não é? Esta universalidade da mensagem, universalidade da fraternidade universal, capaz de chamar irmã à morte. Isto é Francisco que descobre. Com Francisco, o momento da morte é o momento mais alto da vida, porque é o momento do encontro definitivo com o Pai. Depois deixamos aos teólogos outras questões que estão por aí a criar tantos engulhos. Mas é esta linearidade de um processo que avança ao encontro do outro depois de me ter encontrado comigo. E aqui tocamos absolutamente a centralidade do outro teimoso que eu falei há bocado, que é Moisés. Moisés, que na normalidade normal da sua vida, ele andava a pastar gado no monte, não é? Tem esta voz que o chama também, que ele ouve, mas que ao mesmo tempo diz: tira as sandálias, espera aí, está quieto, que o chão que pisas é sagrado. Se queres que eu vá ou não vá. Francisco tem este dilema também, para onde é que eu devo ir. E ali, Êxodo 3, temos a primeira grande declaração formal da sacralidade do espaço de Deus e da sacralidade do espaço de Moisés. Da sacralidade de dois espaços de liberdade chamados a construir uma convergência de liberdades, e é na convergência de duas liberdades que se cruzam que nós temos o nós. Isto é válido para Moisés, é válido para Francisco, é válido para todos nós. E é ali, é nesta convergência do nós, que cada um descobre o outro. Usando as palavras, eu não queria ser aborrecido nem estar a usurpar tudo, mas Moisés, em hebraico, diz-se Moshe. Escreve-se com a letra M e com a letra Sh. Aquilo que Moisés pergunta à voz que lhe fala é: qual é o teu nome? E nome, em hebraico, diz-se Shem. Shem. É um espelho. É o contrário. Se levantarmos a mão direita para um espelho, nós vemos do outro lado a mão esquerda, certo? Uma relação de liberdade, uma relação de profundidade absoluta, terá que ter sempre no outro que comigo é relação o espelho.
O outro é o espelho onde eu me vejo. Eu posso ser o espelho onde o outro se vê. E é nesta descoberta do outro que se vai descobrir a profundidade mais profunda da relação. Na descoberta do nome. Ayé, Asher, Ayé. Não é só eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou. É eu sou aquele que é sendo. É um construto. Eu sou aquele que é sendo contigo. Eu sem ti não sou. Isto é de uma profundidade brutal. Sim. A partir da experiência humana, deixe-me só acrescentar mais isso e depois calma, porque já falei demais. Ao nível das palavras e da nossa experiência de todos os dias, nós sabemos a diferença entre dizer a alguém eu gosto de ti ou dizer a alguém eu amo-te, certo? Sim. Quando eu digo a alguém eu gosto de ti, o estar contigo faz-me feliz. Mas quando eu tenho a coragem ou a lata de dizer a alguém eu amo-te, ou a felicidade de ter alguém que me diga eu amo-te, eu estou a dizer à outra pessoa eu não posso ser feliz sem ti. Eu não existo sem ti. O Deus da Bíblia é herético. Deus diz a Moisés, eu sem ti não sou, eu preciso de ti para ser. Diz a cada um de nós, eu preciso de ti para ser. Francisco precisa do leproso para ser. Clara precisa de Francisco para ser. Francisco precisa de Clara para ser. Exato. Precisam dos irmãos e das irmãs para ser. E quando eu digo isto, estou a dizer eu amo-te. É por causa disto que mais tarde João, a primeira carta de João, vai dar a única definição possível de Deus. Deus é amor. Ponto. Francisco descobriu antes isto. E é por isso que Francisco tantas vezes vai quase gritar o amor não é amado. Sim, verdade. A teologia franciscana é simples. Nós é que fazemos crochê de conceitos que ninguém sabe explicar, infelizmente. Exato. E falando agora um bocadinho sobre aquele episódio de Clara, Clara aos 18 anos realizou um gesto ousado, não é? Inspirado pelo profundo desejo de seguir Jesus Cristo. Um gesto altamente simbólico, enquanto os seus companheiros tinham nas mãos tochas acesas e Francisco cortou-lhe os cabelos, não é? E recebeu um rude hábito penitencial. O que é que a irmã poderia falar acerca deste gesto, desta consagração, sobretudo naquela época? Há mais uma ousadia de Francisco, que ele não tinha direito de consagrar. De todo. Se fosse hoje, tinha uma pena canónica em cima, no mínimo. Mas ele próprio cortou os cabelos a Clara, que era o sinal de consagração. Quando a família depois vai atrás dela, já no mosteiro de São Paulo, ela agarra-se às toalhas do altar e quando a querem arrebatar, ela destapa a cabeça. Já estou consagrada, aqui não me toca. É o gesto, precisamente, de entrega total, de despojamento das vaidades no significado. Hoje é ao contrário, curiosamente. Hoje a gente rapa-se assim. Mas era assim. Depois demoram eternidades no barbeiro, que é horrível. Mas, sobretudo, aquela profundidade de entrega que a Mãe Santa Clara experiencia. Ali em Santa Maria dos Anjos houve aquela tomada de hábito, entre aspas, e houve mais uma, com Frei Miguel de Negreiros, de uma irmã nossa numa peregrinação a Assis, a ousadia de Frei Miguel. Interessante. Mas foi lá também que ela vestiu o hábito, na capelinha de Santa Maria dos Anjos, curiosamente. Eu penso que nós devemos, no meio disto tudo também, permitir que Clara se exprima e dizer o que é que ela sente de Francisco. O que é Francisco para ela? O que é que ela via em Francisco? E nós temos isso lindamente no seu testamento. Parte da grandeza da vocação. Ela tem aquela... Como é que ela diz? A nossa vocação é a maior de todos os benefícios que recebemos e diariamente continuamos a receber do nosso benfeitor, o Pai das Misericórdias. Depois avança. O Filho de Deus fez-se nosso caminho, como nos mostrou e ensinou pela palavra e pelo exemplo, o nosso bem-aventurado Pai São Francisco, já estava canonizado na ocasião, seu apaixonado imitador. Era isto que ela via em Francisco, um apaixonado imitador de Jesus Cristo. E é aqui que ela é tocada, que ela quer também. Ela torna-se discípula, parte supostamente da admiração, da veneração e o discipulado. Uma discípula que permanece fiel, que agarra como ele o conceito do Cristo pobre, porque não é tanto pobreza de não, mas a ter Cristo como único tesouro.
não ter mais nada e tê-lo como posse, possuí-lo a ele, é isto que ela agarra, e vai defender para depois da morte de Francisco, viveu 27 anos, acho que foi, e é um suporte para os próprios irmãos, quando vacilavam já no que era, o carisma, ela permanece fiel, pede para isso o privilégio da pobreza, para se manter fiel ao carisma, ao legado do pai, que ela considera sempre nosso plantador, nosso fundador, e ela considera-se eu plantazinha. Ela se considera ser plantazinha, porque ela é plantada por Francisco, ela é consagrada a Jesus Cristo por Francisco. E é isso que ela vê nele, o imitador apaixonado de Jesus Cristo, a quem ela se quer consagrar e vive intensamente esta ligação. Assimila o seu pensamento, o que ele pretende, e é depois um suporte na ordem e permanece fiel para além das divergências que vão acontecer na ordem, sabe bem? Ela permanece fiel, é aquela depositária fiel do carisma nesta particularidade da pobreza. Pobreza tendo como posse única Jesus Cristo, não é tanto porque ela, ao contrário de Francisco, ela permite às irmãs usar dinheiro, não é só por aí. E recomenda sempre todo o cuidado com as irmãs doentes e com tudo, mas é a paixão total por Jesus Cristo, que ele seja sentido como posse. Tudo o resto não é posse. Eu uso o que necessito, mas como posse tenho Jesus Cristo. E Clara, queria ter ido mais longe. A ideia, esta ligação que ela tem com Francisco e a atividade que vê os irmãos desenvolver, Clara sonhou isso também para ela. Sonhou a vida itinerante. Foi a Igreja que não lhe permitiu. Isso as irmãs sabem explicar isto muito melhor do que eu. É uma continuadora, sem dúvida, da genialidade de Francisco e, ao mesmo tempo, obediente à palavra da Igreja, que a obriga a caminhar por outros caminhos, igualmente válidos, obviamente, mas estou muito convencido que a Clara de Assis é uma mulher da estrada, do pó e do vento, como era o seu Senhor e como era Francisco. São os contextos históricos que vão explicando isto, enfim, e depois todo o desenvolvimento posterior. Acima de tudo, é isto, esta identificação com o pobre. E o pobre e a pobreza, esta pobreza franciscana, isto é muito importante dizer isto às pessoas. Eu fico danado quando se falar de pobreza franciscana aí por todo a torto e a direito. A pobreza franciscana não é não ter. A pobreza franciscana é partilhar, que é outra coisa. O que tem, muito ou pouco. Isto pode dar para um programa inteiro, mas não estamos a falar de miserabilismo. Estamos a falar do uso racional dos bens, em que a utilidade dos bens, isto que a irmã dizia, a utilidade dos bens não é para o meu gozo pessoal, mas é para que toda a comunidade possa ter o seu mínimo garantido, o seu bem-estar garantido. Sim. A comunidade do convento, a comunidade do mosteiro, a comunidade do mundo. Sim. E a pobreza é isto. Não é pecado ser rico, é pecado é ser avarento. Exato. Podemos ser avarentos com um cêntimo no bolso. Okay? Não tem a ver com o que tens, Sim. tem a ver com o que fazes com aquilo que tens. E a identificação até no exterior, pronto, com todo o respeito por alguma leitura, por exemplo, do hábito, como alguma coisa de espiritualmente relevante. Respeitabilíssima essa opinião, por amor de Deus. Mas o hábito na vida de Francisco surge com a identificação com os pobres. Os pobres vestiam o quê? Uma túnica e com um buraco para os braços e para outro para a cabeça e já estás contente, não é? Não há uma revelação mística que tem que ser assim ou que tem que ser de outro jeito. Hoje, se calhar, seria um par de havaianas ou outra coisa qualquer. Não, estamos a fugir do tema. O tema, entretanto, essencial é este. O desafio de Francisco e Clara são essencialmente e, sobretudo, e se calhar unicamente, um desafio de fraternidade, levado até ao limite, levado até ao extremo. Com muito compromisso e responsabilidade. Mim diante do outro, com que sou chamado a construir um nós, construir um espaço de fraternidade universal, para depois podermos, em conjunto, reconhecer a paternidade de Deus, reconhecer Deus como o Pai, que não faz acessão de pessoas,
muito menos põe carimbos na testa ou letreiros ao pescoço, seja de quem for. Sim. Também sabemos que existia uma ligação de Clara com Santa Inês de Praga. O que é que poderia a irmã falar sobre também esta ligação, esta amizade, não é? Existem alguns excertos importantes de cartas que falam exatamente também do amor de Clara por Cristo, não é? Da amizade que tinha por Francisco. O que é que nos podia falar acerca desta ligação destas duas mulheres? Nós sabemos que a Inês de Praga era filha do rei de Boêmia, se não me engano. Sim. E ela entrou em contacto com Clara quando foram os franciscanos e construiu um mosteiro para as Clarissas, no qual ela depois entrou. E exerce realmente uma direção espiritual extraordinária. Eu não faço comparações, mas se compararmos as cartas da Mãe Santa Clara com os escritos de São Francisco, perdoe-me, mas as cartas têm um estilo próprio. E ela orienta a princesa. Eu posso até ver aqui um bocadinho como é que ela se orienta. A venerável e santa Virgem Senhora Inês, filha do excelentíssimo e muito ilustre rei da Boêmia, Clara, serva indigna e inútil de Jesus Cristo e das senhoras de São Damião, recomenda-se com muita reverência, desejando, sobretudo, que consiga a glória da felicidade eterna. E diz a seguir: a fama da vossa vida santa e exemplar chegou aos meus ouvidos. Ela está, aliás, perfeitamente difundida por toda a parte, o que para mim é razão de gozo e de júbilo no Senhor. Esta alegria não é só minha, mas compartilhada por todos os que servem ou desejam servir a Jesus Cristo. Com toda a razão, vós, mais que qualquer outra mulher, tivestes o ensejo de desfrutar as pompas, honras e dignidades mundanas e tivestes até a oportunidade de um legítimo casamento com o ilustre imperador. Ela teve 4 propostas de casamento com grandes príncipes e a última foi com o imperador, precisamente. Mas como ela tinha outro desejo, não aceitou e dedicou-se, entrou depois no convento por ela fundado. Preferistes abraçar com todo o afeto da alma e coração a santíssima pobreza, escolhendo um esposo de linhagem mais nobre, o Senhor Jesus Cristo, que guardará imaculada incólume a vossa virgindade. Ela usa uma linguagem toda esponsal. Inclusive usa joias, que são as virtudes. Ele vos abraça, vos coloca a coroa na cabeça, uma linguagem, porque a espiritualidade de Clara é mesmo esponsal. E, por exemplo, nós temos, olha, tens dificuldades na guarda da castidade, que é que ela aconselha? Amando, sereis casta. Abraçando, ficareis mais pura. Acolhendo, sereis virgem. O seu poder é mais forte. A sua generosidade mais excelsa, o seu aspecto mais formoso, o seu amor mais suave e as suas graças de maior encanto. É tudo nesta linha esponsal, admirável, como o Senhor Jesus, o esposo que realiza profundamente o desejo do coração. Estamos mesmo a terminar o nosso programa e, de facto, com o que foram dizendo, quando duas almas, não é, na sua pureza e inflamadas pelo mesmo amor a Deus, se encontram, não é? No caso de Francisco e Clara, tiram da recíproca amizade um estímulo fortíssimo para percorrer esta via da perfeição e que o Frei tanto falava, não é verdade? Acho que é o que fica nesta mensagem final. Não sei se rapidamente acrescentarem mais alguma coisa que possam destacar lá para casa dessa
da essência de viver essa fraternidade. A essência do viver tem um chavão que muitas pessoas já carecas de me ouvir dizer isto. A essência do viver que nos acomuna a todos enquanto seres humanos. A missão é ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. O resto é folclore. Muito obrigada, Frei Fernando. Muito obrigada. Obrigado. Irmã Maria Albertina, o que é que gostaria de deixar como mensagem final sobre esta... Gostaria de deixar o testemunho de João Paulo II no encontro com as nossas irmãs Clarissas, o proto-mosteiro em Assis. Ele dizia: é verdadeiramente difícil separar estes dois nomes, Francisco e Clara. Há entre eles algo de profundo que não pode ser compreendido com critérios humanos, mas tão somente de espiritualidade franciscana, cristã e evangélica. Não pode passar a maneira como Francisco viu a sua irmã, a maneira como ele desposou a Cristo. Ele via-se a si mesmo à sua imagem, à imagem dela, esposa de Cristo e esposa mística. Nela via retratada a santidade que devia imitar. Via-se a si mesmo como irmão pobrezinho, à semelhança dessa esposa autêntica de Cristo, em quem reconhecia a imagem da esposa perfeitíssima do Espírito Santo, Maria Santíssima. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode sempre acompanhar o nosso programa, todos os programas de Manhãs Vivas, no nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal. E despeço-me até ao próximo programa, se Deus quiser. Até já. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.